Opa, vocês estão aí já? Bom, o tema do vídeo de hoje é justamente estudar ou descansar. O que vale mais a pena? Então tem muita gente que acredita que você tem que estudar enquanto eles dormem, estudar enquanto eles descansam, enquanto eles jogam videogame. Isso é realmente verdade? Isso vai te ajudar na hora de você passar no vestibular? Isso vai te ajudar na sua carreira? Vai ajudar você a ganhar mais dinheiro? Bom, vamos entender essa grande questão aqui em termos de neurociência, em termos de aprendizagem, para ver se realmente vale a pena você abdicar do seu sono, abdicar do seu descanso para você ficar estudando o dia inteiro, nerdeando, beleza? Bom, se você estiver interessado nisso, se você é uma pessoa que ou estuda demais ou que dorme demais, fica até o final desse vídeo que você vai descobrir a resposta para essa questão. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like e comentário aqui abaixo. E também de conhecer meu curso Gabaritei para o ano de 2023, se você for prestar o vestibular, Enem, concurso público, o que for. Porque lá eu te ensino a aprender. Eu vou te passar os segredos de como a mente funciona para você conseguir passar no mínimo tempo possível na maior quantidade de provas que você quiser, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, teórica, isso daqui é ciência. A nossa mente ela funciona em dois modos, que é o modo focado e o modo difuso. O que é focado e difuso? Focado é quando você está concentrado em um assunto, ok? Então você acabou de estudar, você acabou de ver um negócio, então você está com a mente focada naquilo, você está pensando naquele assunto. Difuso é um modo quando a gente não está pensando naquela coisa necessariamente. Isso acontece quando você está descansando, se divertindo, se distraindo, fazendo um esporte, aprendendo alguma outra coisa. Então, normalmente você não está pensando sobre aquele assunto, mas a sua mente está em um modo difuso, ou seja, ela está pensando de forma ampla. E quando você estuda, foca a sua concentração, raciocina, ela concentra o foco dela, a atenção dela em uma pequena parte do seu cérebro, uma parte menor, né? Digamos assim, ela vai emitir mais sinais eletromagnéticos e aí você está focado naquilo. Tá, e por que eu estou falando disso? Porque a aprendizagem, ela depende tanto do modo focado quanto do modo difuso. Não é porque você está focado tentando resolver uma questão que a resposta vai vir naquele momento. Muitas vezes, por estar muito focado, olhando, né, dentro da caixinha, como a gente costuma dizer, você não vai conseguir a solução, você não vai conseguir entender, você não vai conseguir fazer aquele exercício. E aí você precisa se soltar para sua mente encontrar a resposta de um outro ângulo, utilizando outros conhecimentos, espalhando a sua mente para outras áreas. Então você entra no modo difuso. Então, o descanso, basicamente, ele é o modo difuso. Então, quando você estuda, você está entrando em modo focado, você está lá concentrado, e quando você descansa, você solta esse pensamento. E quando você solta o pensamento, o que acontece? Ele começa a criar relacionamentos, ele começa a se organizar num todo. Então o descanso, o sono, você dormir, é muito importante para você conseguir organizar, principalmente a sua mente subconsciente, a parte que você não organizou de forma consciente, e aí o seu sono vai lá e consegue guardar essas informações na memória. O que é guardar uma informação na memória? Basicamente é organizar a informação para que você consiga encontrar ela de forma indexada. Como assim? Bom, você estudou sobre alguma coisa, algum assunto, só que o que acontece? Às vezes aquele assunto, aquela imagem, aquele vídeo, tá como se fosse uma grande corda, digamos assim, né? E essa corda, ela tá cheia de informações. Esse fio, ela tá cheia de informações. Quando você organiza essa informação, você está falando o quê? Essa parte aqui fala sobre filosofia, isso daqui fala sobre a história do Brasil, essa parte aqui vai falar sobre o ano de 1548, essa parte aqui vai falar sobre tal pessoa, então você está organizando. Você está falando, olha, isso daqui é muito importante, isso daqui não é tão importante. Quando você pensa, quando você tenta se lembrar sobre esses assuntos, o que acontece? A sua mente ela vai traçar um caminho utilizando essas informações organizacionais. Será que é certo falar isso? Eu não sei. Mas você vai meio que tentar encontrar pelos índices. É como se a gente fizesse uma busca no Google, né? Você tem que ter essas palavras-chave que você vai organizar na sua mente e aí você vai jogar essa busca e a sua mente vai tentar encontrar. Quando você não dorme, o que acontece? Essa corda ela nunca vai ser trabalhada. Sua mente não vai tentar organizar isso daqui em algum canto. Então você não vai guardar essa informação em lugar nenhum decente. Você vai guardar, embaralhar a corda. Sabe quando você pega o fone de ouvido e você guarda no bolso e enrosca tudo? Meio que isso que acontece com o seu pensamento.
Então a pessoa que está estudando, não descansa, não faz outra coisa que não seja estudar aquele mesmo assunto todos os dias, o dia inteiro. O que acontece? Essa pessoa, ela vai ter dificuldade de se lembrar, ela vai ter dificuldade de organizar as informações, ela vai ter dificuldade de conseguir relacionar as informações e por aí vai. Então descansar é um fator muito importante na hora de você estudar e aprender. Não só descansar, tá? Você dar pausas constantes, você fazer algumas outras atividades que não sejam só estudo. Tudo isso ajuda você na hora de aprender. Então, às vezes você está jogando futebol depois de tudo, você está jogando xadrez depois de tudo. Às vezes em uma jogada você pode relacionar aquela estratégia daquela peça, daquela jogada, com a coisa que você aprendeu. A sua mente consegue fazer essas ligações e quando você faz essa conexão, é aquele momento que você gera memória, gera o conhecimento, gera o entendimento da matéria. Então, não vale a pena você se matar de estudar. E também não vale a pena, obviamente, de você só ficar descansando o dia inteiro, porque se você não tiver conhecimento, se você não estudou, você não absorveu conhecimento de nenhum lugar, não adianta você ficar descansando. Você não vai canalizar o Olavo de Carvalho e vai aprender as coisas, né? Então, tem que ter um equilíbrio entre os dois. Qual que é o equilíbrio? Você descansar, dormir 8 horas por dia e você, claro, fazer pequenas pausas nos estudos para você não ficar tão sobrecarregado, sua mente não ficar sobrecarregada. E é interessante que tinha... Quem que era o cara que fazia isso daqui muito? Era um inventor, eu não lembro se era Einstein, se era Benjamin Franklin, eu não lembro. Era algum cara, eu sou ruim de memória, eu acho que eu tenho que dormir mais. Mas o que ele fazia? Quando ele tinha que resolver algum problema, quando ele tinha que fazer alguma descoberta, por exemplo, o que ele fazia? Ele cochilava na cadeira, segurando um molho de chave. E aí, quando ele soltava o molho de chave, ele pegava no sono, a chave caía no chão, ele levava um susto, acordava. E geralmente, nesses momentos, ele tinha ideias brilhantes, né? Ele conseguia encontrar algumas soluções. Então, fica aí esse caso, esse exemplo para vocês. Então, por que eu estou falando disso? Porque a prova do Enem está chegando, ou já chegou, não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas o que acontece é que se você ficar estudando que nem um maluco um dia antes da prova, isso não vai ajudar sua mente a se lembrar durante a prova, isso não vai te ajudar muito no aprendizado. Você já teve o ano inteiro para estudar, se você não estudou, não adianta fazer um dia antes, tá bom? Embora que pode te ajudar também, mas também não adianta se esforçar demais, tá? Se você estudou o ano inteiro, é bacana você descansar, ficar tranquilo, porque senão você vai ficar nervoso também no dia da prova, né? Bom, o vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa dica. E é isso, tamo junto, até a próxima.